Fala, administradores, tudo tranquilo por aí? Seguinte, eu vou começar hoje uma série de 5 vídeos aqui no canal que vão ser bem interessantes. Eles vão ser mais técnicos, mas assim, vão ser bem interessantes no contexto de ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre a parte técnica da administração e como que ela pode te ajudar na sua carreira como executivo, como empreendedor ou até mesmo como ocupante de um cargo de gerência, de liderança na empresa que você atua. Então são 5 vídeos. Você quer saber mais como que vai ser? Então vem comigo. Primeiro eu vou contextualizar vocês. Os 5 vídeos vai falar um pouco sobre a história da evolução do pensamento em estratégia no contexto da administração, no contexto da administração contemporânea das organizações. Eu vou dizer assim, é claro que a gente tem alguns autores que começaram a perceber isso lá atrás. Para vocês terem ideia, a primeira escola que eu vou falar aqui vai ser baseada fortemente lá em Sun Tzu, cara. Então assim, vixe, o camarada tá preocupado com guerra, aqui a gente tá preocupado com a gestão das organizações, mas tem muita coisa que se aproveita de uma literatura para outra e a gente vai falar de alguns desses pontos por aqui. Então a gente vai falar das escolas do pensamento em estratégia. Mas você já parou para pensar que diabo de escola é isso? Por que são diferentes escolas em um mesmo contexto que é a gestão das organizações? Por que tem tantas perspectivas diferentes? E na verdade, o que cada escola busca explicar? Esse é uma coisa muito importante para você começar a entender toda essa evolução do pensamento. E eu vou fazer uma introdução nesse capítulo, nesse vídeo na verdade, porque a gente vai falar mais disso no decorrer dos vídeos que vão se seguindo por aqui, ok? Então vamos lá, 5 vídeos, hein? Primeiro é importante que a gente entenda o que a gente vai querer explicar, né? Por que serve a evolução do pensamento e estratégia? E por que serve cada escola? O que cada escola defende, né? Então, para contextualizar vocês, o início é a vantagem competitiva. É isso que importa no estudo da estratégia das organizações, porque as organizações querem atuar em determinado mercado com vantagem competitiva. O que isso quer dizer? Elas querem ser mais eficientes que os seus concorrentes. Elas querem conseguir com isso ter uma maior margem de lucro, porque assim elas conseguem remunerar os acionistas ou reinvestir na sua própria estrutura para crescer, enfim, diferenciais competitivos. Isso é a chave para toda evolução do pensamento em estratégia. Só que cada escola vai falar que os diferenciais competitivos são criados através de determinadas formas diferentes. Daí você já começou a entender, certo? A gente tem a evolução do pensamento estratégico que explica como que o diferencial competitivo é criado. E cada escola, que eu vou explicar uma nesse vídeo e nos demais vídeos que vão na sequência aqui no Pilar do Profissional do canal do Administrador, vai explicar, de acordo com a sua lente, como que são na verdade criados os diferenciais competitivos das organizações. Beleza, vamos começar a falar disso? Mas primeiro eu acho interessante a gente entender de onde veio esse termo de diferencial competitivo. Olha, a primeira referência a algo que a gente tem noção na literatura veio de Anselm, se não me engano, em 1965, é uma publicação que ele fez. E assim, ele já começava a entender que o diferencial competitivo era uma coisa que significava, na verdade, a forma que a empresa conseguia prever o mercado e ajustar o seu potencial para atender essa possível demanda do mercado amanhã. Então é o camarada que está olhando para o amanhã e fala, poxa, eu prevejo um aumento na demanda para aquele produto, então já vou adequar meus parques produtivos já vou negociar com os fornecedores para eu atender essa demanda que vai vir amanhã. Então, diferencial competitivo, você já começa a entender que tem uma análise do mercado, uma tentativa de antecipação de um movimento que vai acontecer nesse mercado e uma certa dinamicidade para mexer com seus recursos para atender essa demanda. Olha, já nasceu então com Anselm, foi em 1965. Olha só, porque isso vai ter um papel importantíssimo nas escolas que a gente vai estudar lá na frente, mas por hora isso é só spoiler. Show de bola, eu sei então o que a gente vai falar nos próximos 5 vídeos. Eu sei que a evolução do pensamento é estratégia, e eu sei que cada escola que a gente vai falar, um vídeo por escola,
ela tenta explicar como que as empresas criam diferenciais competitivos. E de quebra eu já sei o que são diferenciais competitivos, pelo menos de onde que eles vieram, né? Porque a explicação vai variar de acordo com cada escola. Então a gente está pronto para falar da primeira escola, que é a escola do posicionamento. O precursor dessa escola, eu até falei em um outro vídeo aqui no canal, é conhecido como Porter. Ele é um pesquisador muito influente e, assim, ele desenvolve até hoje as suas ideias e o camarada é muito bom, ele é muito bom. E a gente pode entender que ele começou a desenvolver esse tema, né, na década de 1980, a escola do posicionamento, que veio depois ser conhecida como escola do posicionamento, que diria nada mais que as vantagens competitivas de uma empresa depende da forma que ela é posicionada em determinado mercado. Consegue entender? Tem um mercado, todo tipo de coisa acontecendo, e você tem sua empresa com seus recursos, e a forma que você posiciona toda essa empresa com seus recursos naquele mercado é que vai garantir o diferencial competitivo para essa empresa. Em um trabalho que Porter fez em 1991, na página 96, ele falava que para uma empresa desenvolver uma vantagem competitiva, ela precisa atender 3 requisitos. Vamos lá? Primeiro requisito: a empresa precisa implementar os objetivos que vão de acordo com a competitividade dessa organização, que viabilizam a competitividade. Percebe? Os objetivos têm que estar dentro da estratégia e tem que usar os mecanismos que as organizações possuem para, de fato, alcançar os diferenciais competitivos. Segundo ponto: a empresa precisa observar suas forças e fraquezas internas, né, da empresa e as ponderar com as oportunidades e as ameaças contidas fora da organização. A gente fez outro vídeo sobre isso também, falando aqui, olha, eu vou deixar ele aqui, mas pensa, como que tudo aqui, não sei, vai aparecer aqui em cima. Percebe que tudo é interligado e eu vou trazendo sempre para vocês conhecimento que é bem baseado na ciência. E terceiro requisito, o desenvolvimento de estratégias que são ligadas à criação ou à manutenção do seu diferencial competitivo. Então, olha só, a gente não precisa apenas criar um diferencial competitivo, a gente tem que garantir que esse diferencial ele seja perene, ele seja mantido ao longo do tempo. Não adianta nada você ter um diferencial competitivo hoje, você manda super bem, consegue margens grandes, não reinveste, não cria novos diferenciais competitivos e venha perder ele amanhã, né? Uma organização tem que ser uma organização perene com o passar dos anos. Então é aqui que Porter vem, ainda em 1991, na página 101, salvo engano, apresentar pra gente, nesse contexto da escola do posicionamento, as 5 forças competitivas de Porter. Eu também deixei um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês voltarem lá e estudarem um pouco mais. Mas de novo, vê como eu estou trazendo conteúdo sempre baseado na literatura para vocês. Mas vocês lembram quais são esses diferenciais competitivos? Vamos lá, ó, de cabeça. São a ameaça de novos entrantes, novos concorrentes entrando no mercado para concorrer contigo. São também a ameaça de produtos substitutos. Às vezes nasce um produto com uma nova tecnologia que entrega mais valor ao seu cliente do que aquele que você está. O poder de barganha dos seus compradores, né? Às vezes ele pede muito desconto, você reduz muito sua margem. Você está na mão dos seus compradores, eles têm um poder de barganha muito grande. Também a outra, o poder de barganha dos seus fornecedores. Quando você vai comprar, eles têm um poder de barganha muito grande, os insumos deles são raros, que aí tem poucos fornecedores no mercado, então você tem pouca decisão de mudar de fornecedor. E a rivalidade entre os concorrentes. O quão acirrada é essa concorrência no mercado, às vezes para baixar o preço, para forçar um certo direcionamento da sua organização. Esses são 5 posicionamentos de Porter e olha como que ele está completamente inserido, como é que eles estão completamente inseridos na escola do posicionamento de Porter, que tenta explicar que vantagem competitiva é como uma organização se posiciona em determinado mercado. Mas e aí, você está gostando do vídeo? É interessante isso, né? Olha só, como que criado os diferenciais competitivos. Na verdade, de onde os diferenciais competitivos vieram e como que eles evoluíram, né? Como que cada escola, cada autor traz para você, como que você deve fazer para sua organização criar e manter os seus diferenciais competitivos. Fala que esse tipo de vídeo não merece um monte de like.
Então, se você acha, já se inscreve no canal, dá o like aqui pra mim e manda esse vídeo para aquele executivo que tá tentando se diferenciar dos seus concorrentes, que tá querendo fazer sua empresa crescer, gerar mais emprego, pagar mais impostos, enfim, pagar mais impostos é difícil, ele querer, né? Mas enfim, manda isso pra um monte de gente aí pra gente, vamos ajudar o canal a crescer, pra gente ir administrando melhor as coisas por aqui. Então vamos lá, pra Porter e sua escola do posicionamento, o diferencial competitivo ele é criado de acordo com como a empresa gerencia suas forças para aproveitar as oportunidades que tem no mercado e para desenvolver ali, se posicionando da maneira correta em determinado nicho, em determinado mercado. Por isso que a escola chama escola do posicionamento, que é como a organização vai se posicionar através das suas forças ali, fraquezas, tentando evitar suas fraquezas, para aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças do mercado. A gente fez outro vídeo sobre a SWOT, lembra? Eu vou deixar ele por aqui também. Partiu o resumo? Então vamos lá. A gente aprendeu hoje que a evolução do pensamento em estratégia tenta explicar como que as organizações criam diferenciais competitivos. E a gente também estudou de onde vieram esses diferenciais competitivos, que é como que a organização consegue se destacar entre os seus concorrentes, conseguindo margens maiores, que vão servir ou para remunerar os acionistas, ou para reinvestir na empresa, para fazer ela crescer cada vez mais e potencializar os seus diferenciais competitivos. A gente também apresentou a escola do posicionamento, que é a escola que teve como precursor Porter, que ele falava que o diferencial competitivo na verdade é criado de acordo com a forma que a organização se posiciona no mercado. Então, é mais ou menos isso por hoje. Na semana que vem a gente vai falar que às vezes isso não vai bastar, porque a gente entende que o mercado é estático, né? Quando a gente estuda o posicionamento. E na verdade, cada firma se posicionando da mesma forma, mesmo assim, mesmo se elas se posicionarem da mesma forma, elas vão ter resultados diferentes. Então, talvez o diferencial competitivo fosse além disso, além da forma que a empresa se posiciona no mercado. Talvez o diferencial competitivo esteja do muro da organização para dentro. Será? Semana que vem a gente vê sobre isso, hein? Até lá e até mais.